Olá, reconciliados! Sejam bem-vindos a mais um Reconcast. Eu sou a Adri e hoje, como sempre, nós estamos com um convidado aqui, uma convidada, na verdade, super especial. Para quem nos assiste, já sabe, mas para quem nos escuta, eu preciso passar a introdução dela. Ai, meu Deus. Hoje eu tô aqui com ela, que é casada com Paulo Otávio, Hum. mãe de Gabriel e de Manu, ex-atleta de vôlei do Colégio Damas. Meu Deus. Formada em odontologia, com mestrado, doutorado e especialista, o currículo dela é tão extenso que não caberia em palavras aqui dentro desse podcast. Usado para quê? Falaremos sobre isso Tá. hoje. E por conta dos estudos, estudou uma partezinha da sua vida. Estudou, não, morou uma parte da sua vida na Espanha. Uhum. Além disso tudo, hoje ela é reitora do nosso SEB, nosso Centro de Estudos Bíblicos, ou seja, também a enxergamos como pioneira no ensino episcopal na Catedral da Reconciliação. Uhum. Uli Dias, seja muito Eu. bem-vinda ao Reconcast. Oh, meu Deus, que responsabilidade. Principalmente depois de tanta gente, né? Ivan, Dom Ximenes, sei lá quem vai vir antes Ou depois. ou depois. Mas é um prazer você estar nessa mesa também. Tão especial e preciosa para nós quanto eles aqui também. Seja bem-vinda. Vou acreditar. Gente, eu queria começar agradecendo e falando que a gente hoje está com uma mesa aqui, né? Toda preparada para Tava bem. você, com pistache damasco. Agradecer a nossa produção, Rochelle, a Lipe, a Obrigada. Thaís, que participaram de toda essa produção também, a Leco. E vamos começar o nosso papo. Vamos. Simbora? Vamos Sim. conversar agora sobre o início da sua caminhada. Tá. Eu sei um pouco da sua história e nós já escutamos em alguns eventos da nossa igreja, mas eu Uhum. queria entender e conhecer melhor como foi que você conheceu Jesus. Quando foi que deu esse estalo assim na tua cabeça de conhecer Jesus? Adri, a igreja como instituição nunca foi assim uma coisa novidade para mim, porque eu nasci num lar cristão, Sim. né? Meus pais são batistas e eu nasci nessa estrutura, né? Não sou batista ou toda a minha família é cristã, mas a maioria dela é cristã, seja católica, seja batista, enfim. E sempre foi um rito para mim ir à igreja. Então, eu cresci dentro desse ambiente, eu cresci dentro dessa bolha, Sim. né? Porque a gente vive numa bolhinha. E sempre me entendi como cristã, mas eu não tinha tido uma decisão racional, vamos dizer assim, vou dizer racional mesmo, voluntária, né? Uma decisão. Sou crente porque eu Sou crente escolhi. porque eu escolhi, Aham. né? E foi no encontro de jovens. Na realidade, eu tinha uma liderança na Igreja Batista e fui fazer o encontro de jovens, mas como uma investigação Da mesmo Trindade. da Trindade, da Catedral da Trindade. Fui para fazer uma investigação, porque a gente queria, de alguma forma, entender o que estava acontecendo, porque se falava muito dos encontros de jovens, de encontro de Uhum. casais, enfim, cursilhos, mas aí, para a gente da juventude, encontro de jovens era o que existia, né? E na Batista, na época, isso não Não, existia. era mais acampamento, discipulado, Conferência. EBD, né? Uhum. O ensino da Bíblia era muito forte, mas, assim, encontro, evangelismo, não tanto. E aí, eu tive a oportunidade de fazer esse encontro de jovens para investigar. Estava eu lá Uhum. com meu caderninho, anotando Veio tudo espionar o que e acontecia no espionando Episcopal. tudo, né? E aí assim, para mim foi sempre um choque, Uhum. porque não só por conta da minha formação batistona, mas Sim. também pela minha criação, né? Meu ambiente familiar, eu sempre fui muito reservada, né? Meu espaço, né? Então fui muito impactada pela bandinha, pelo barulho, aquilo me incomodava profundamente. Não foi pactada de uma forma Não, boa. ao contrário, eu dizia, primeiro item da minha coisa, não vai Aham. ter esse tipo de bandinha, né? Sim, Alguma sim, coisa, sim. tinha algumas restrições. E ali, na época, né, pastor Paulo, hoje nosso arcebispo, né, Uhum. fez uma reflexão sobre o tipo de Deus que Deus é, e ele citou o Deus como Deus Pai. E aquilo ali me deu uma travada inicialmente, porque eu conhecia a Bíblia,
ensinava na EBD, Uhum. já, né, nessa juventude eu já era professora de EBD. E aquilo me travou e eu não estava entendendo por quê. Mas sabe quando alguma frase lhe pega e você fica. A pessoa continua falando e aquela frase fica na sua cabeça? Foi Sim. aquilo, Matrix. Eu fiquei parada e ele complementou dizendo que Deus não tinha neto, Deus só tinha filho. E aquilo ali foi me consumindo. Sim. Eu não escutei mais nada do que ele falou, eu só escutei essas duas frases. E naquele momento eu percebi, caiu a ficha, que eu era neta, né? Era uma questão de tradição e não uma questão de Sim. decisão. Às E vezes a gente acha que meu, por a gente estar nesse contexto de estar sempre dentro da igreja, né? a A gente gente já tá é já cristão, é cristão, exatamente. sendo que é bem diferente, né? Não, é. E em 7 de outubro de 1995, eu me converti. Porque foi Amém. naquele sábado à tarde do encontro de jovens que eu não foi uma coisa assim emocionante, que eu saí chorando rios de lágrimas. Não, foi uma decisão. Eu disse: não, eu sou filha. Eu não quero mais ser neta, eu quero ser filha. Amém. E aquilo ali foi uma decisão racional. E ele convidava as pessoas para orar e tudo, e eu disse: não, não vou, porque já foi demais, né? Assim, as pessoas que me acompanhavam naquele momento, eu Uhum. declarar, né, levantar a mão, que não era que estava fazendo aquela decisão agora, Tu era não assim. levantou a mão, tu não Claro foi que lá na não, frente não. Eu tinha um nome a zelar, levei os batistas a fazerem aquele encontro de já. tradicional, Não, levantar a conservadora. mão e ainda se convertendo depois de tanto tempo, me poupe, né? Então, foi uma coisa, eu e Deus mesmo ali, mas Sim. foi nesse dia que eu, de fato, decidi que eu queria ser discípulo, que eu queria ser de Jesus e que eu queria essa vida com Cristo. Não Hum. por uma questão familiar, cultural, de hábito, de Sim. rotina, enfim, como você queira chamar, mas porque era eu que queria, eu que tinha Sim. decidido. Oli, eu acho tão interessante quando tu fala que foi uma decisão racional, que não teve choro, que não Sim, teve desespero, nem nada. E isso é uma coisa que a gente precisa falar mais nos dias de hoje, sim, porque existe uma movimentação para a gente estar mais emotivo. É claro que sentir a presença de uhum. Deus e se derramar na presença de Deus é muito bom. Mas explica pra gente de uma forma melhor como foi essa decisão racional. O que foi que diferenciou na tua cabeça, assim? O que foi que tu entendeu? Que não foi nada emotivo, não Não, foi um chororô, não foi nada. Tu não. teve a certeza, né? É porque eu acho, assim, como eu já conhecia, né, existe uma verdade, eu já Sim, conhecia, eu fui ensinada no caminho que se deve andar, sim, né? Eu tinha na minha casa culto familiar, eu frequentei EBD, ensinava sim, EBD, eu tinha uma base, sim, eu conhecia racionalmente tudo aquilo e vivia aquilo, sim. mas a decisão aquele momento que eu disse assim, parou. Não é mais porque as pessoas querem que eu faça. Eu quero, Uhum. Não é sabe? mais o Deus do meu pai, da minha Não, mãe, é o é o meu meu, Deus. né? Aham. E é por isso que eu digo, foi racional, porque às vezes a gente, eu não sei se tu já percebeu. Ah, como é que foi? Sei lá, eu levo uma pessoa para fazer o encontro de jovens, sei lá, qualquer evento. Sim. Aí o nosso parâmetro é assim, ah, ela chorou muito, É. né? Fulaninho, ai, porque fulaninho chorou muito. Sim. E o chorar muito Talvez não signifique né? nada, Você né? tá num ambiente, você tá É um num momento local frágil, propício, vulnerável, propício para sim. você se emocionar. As Uhum. músicas, a fala, o testemunho, você se emociona. Mas quando eu falo que foi uma decisão racional, foi dizer assim, Senhor, é o seguinte, eu entendo. Sim. Eu já entendi o plano da salvação. Uhum. Eu ensinava sobre o plano da salvação. Sim. A pulseirinha A vermelha, tudo, branca. com as coisinhas, enfim. Mas eu precisava dizer o sim, precisava Uhum. verbalizar, sabe? Dizer Sim. assim, Senhor, agora não é mais porque meu pai é cristão, porque minha mãe é cristã, sou eu que quero, né? Uhum. Então, por isso que eu digo foi uma decisão racional, porque não tive essa.
lógico, eu sou uma pessoa mais pragmática, sou uma Sim, pessoa mais... sim, sim. Mas eu Faz parte da sua choro. personalidade, né? Eu choro, me Chora. emociono, enfim. Ela chora, gente. Eu já vi ela chorar. Pra quem acha que não viu. Copiosamente com comercial de margarina, porque, como dizia minha mãe, com o tempo a mulher do manco manca mais que o manco. Então, Paula estava super emotiva e eu comecei, A depois pegar de um pouco disso também. herdar, né? Herdei. Mas naquele momento não. Foi isso. Amém. Sim. Isso é tão importante, é tão legal a gente falar sobre isso, justamente por isso, né? Às vezes a gente acha que a pessoa tá chorando horror e está acontecendo com ela, mas por que não tá acontecendo comigo? O nosso É, Deus, ele não se limita às não, emoções. Não é não. as emoções que falam o que ele tá fazendo na nossa vida, né? Sim. E amém, amém que tu falasse sobre isso, que foi super racional. E aí eu queria entender como foi para uma batista super tradicional Hum, se tornar uma carismática com C maiúsculo, pezinho de fogo. pezinho de Pezinho fogo, de fogo, reteté. ativa, uma mulher do profético, uma referência hoje Sim. né, dentro da nossa igreja. Como é que foi essa mudança aí? Mais uma vez, Paula Otávio. Vassoura nova varre Hum, bem. Ele me convidou. A gente estava namorando já. E uhum. ele me convidou para fazer o seminário de vida no Espírito Santo. Mas uma pausa. Tá. Antes disso, tu saiu da JC, aí tu chegasse pro teu pai e tua mãe e falasse o quê? Nada. Falasse nada. Falei nada. Pra quê saber? Tu só saiu da Batista um tempo depois, Não, então. saí muito depois disso. Quer dizer, muito não, mas uns 3, 4 anos depois. 3, 4 anos depois ainda. Foi. E aí foi esse tempo também que tu começou a namorar com o Paulinho. Veja, eu fiz o Encontro de Jovens em 95, fiz no fim de 95. Eu conheci Paulinho, vi Paulinho no início de 96. Acho que Sim. fim, que eu fiz em outubro, aí foi Sim, no tipo, final pro início, né, do eu o vi ano. a primeira vez num círculo de Encontro de Jovens. Uhum. Aí não, vou ter que contar, né? Mais ou Vou. menos. Tá. Eu estava na igreja no meio de um dilema, porque eu fui fazer um encontro de jovens acompanhada de um namorado. Uhum. E a gente namorava já, eu não lembro se era 4, 5 anos, enfim, era muito tempo. Sim. E eu fui fazer junto com ele no Uhum. encontro de jovens. E quando eu me converti, tudo ficou estranho. O namoro ficou estranho. Tudo ficou estranho. Ficou estranho o namoro, ficou estranho a forma que eu li a Bíblia. Sim. Ficou estranho. Eu não sabia falar, verbalizar, dizer o que estava estranho. Eu só sabia que estava estranho. O Espírito Santo estava ali Tava, mexendo em mas eu alguma coisa. não reconhecia, né? A Sim. igreja era uma batista bem tradicional, né? Uhum. E eu ficava só achando que estava tudo muito estranho, enfim. E aí, numa reunião de círculo, de encontro de jovens, né? Na preparação, na realidade, foi nem numa reunião de círculo, foi numa preparação de um novo encontro de jovens Tu no ia ano trabalhar. seguinte que eu ia Uhum. trabalhar. Eu estava orando muito desesperada, porque eu tinha sido pedida em noivado. Uhum. E eu não queria noivar. E eu estava desesperada e era irracional, porque se eu namorava com um menino há quase 5 anos e a gente já tinha, porque tu não é dessa época, mas existia consórcio. Sim. Consórcio de geladeira, consórcio dessas Hoje eu coisas. só conheço consórcio de carro, Ponto, mas na tinha época de tinha de tudo. tudo. E Tá. nós tínhamos consórcio de geladeira, tinha essas coisas. A gente se Se preparava preparava pra para casar. casar. Uhum. Meu Deus. Aí, Paula Otávio, acelera. Aí, Sim. aí eu cheguei lá na igreja angustiada com isso e fui orar, pedindo ao Senhor que ele me mostrasse assim o que fazer, porque eu estava muito confusa. E no meio da oração eu escutei uma voz de alguém dizendo assim, abre o olho, e eu pensei que era alguém que estava falando comigo ali, assim, alguém que Sim. me conhecia, estava me vendo de olho fechado e tinha falado comigo para eu Uhum. abrir o olho. E quando eu abri o olho, eu não vi ninguém perto, mas eu vi Paula Otávio no altar. E ali eu tive a certeza, no meu coração, não foi a mesma voz que me mandou abrir o olho, Sim. mas uma certeza interior de que eu casaria com ele. Só que eu não tinha noção de quem era essa pessoa. Caramba. Zero noção. Foi algo Zero noção. 100% de Deus. Mas não tinha menor noção, não sabia nem se o nome era José, Manuel, nada. Não sabia de quem se Uhum. tratava. Não sabia se o homem era casado, não sabia nada, né? E foi nesse dia que eu
entendi que eu não precisava ficar nesse dilema mais, que o Senhor tinha algo para mim. E que não era aquele relacionamento que eu estava... Podia acabar o namoro. E aí acabei o namoro, enfim. E a gente começou a namorar. Paulinho depois corta para um tempo. E a gente começou a namorar, de fato. Deus mostrou e realmente aconteceu. Tá Aconteceu. casado, Na tudo realidade, mais. ele ligou. Sim, não fui atrás de Paulo Otávio. Paulo Otávio que veio... Porque Sinto que ele vai querer vir para o ele vai vir, podcast. ele vai querer. pra Já contar disse uma que tem história muitas diferente. réplicas e tréplicas. Ele disse que tem muitas réplicas, muita gente falando dele. E a gente se conheceu, de fato, descobri o nome dele no encontro de jovens, esse Sim. que eu estava na preparação, né? E aí a gente começou a namorar e depois, acho que em outubro, mais ou menos, não sei, a gente... Não, Pentecoste, junho. Eu fui para o Seminário de Vida do Espírito Santo. E quando eu cheguei lá, descobri o Espírito Santo, né? Fica aí o spoiler, o convite para todo mundo para participar todo mundo. do Próximo Seminário vai de ser em Vida do Espírito novembro. Santo. E eu não conseguia mais voltar à estrutura que eu vivia, porque o Espírito Santo queimava, aí sim, existia um queimor no meu coração. E coisas que eu não entendia. Sim. Né? Eu li a Bíblia, que era a forma que eu entendia que Deus podia falar comigo, e as letras saltavam assim, meio 3D. Eu achava que eu estava com um problema de vista seríssimo, porque as coisas, né, cresciam assim. Comecei a ter sonho, comecei a ter visão, comecei a ter outras coisas que eu Nunca tinha não vivido entendia. isso. E aí, obviamente, fui buscar na palavra e fui buscar a literatura para que eu pudesse entender aquilo que eu estava vivendo. Porque na época não existia. Assim, na Igreja Batista não existia. A gente não era continuista, né? Então eu não tinha noção do. Sim. Lá eu não tinha ferramenta para descobrir o que eu estava vivendo. O que eram os dons do Espírito Santo. Não, Isso aí era tudo. não, Estava no museu guardadinho. Eles usaram aqui, mas. Acabou, né? Acabou. Acabou, né? Na época de Atos. Enfim, e aí eu tinha essa necessidade. Sim. E aí eu fui pedindo a Paulinho livros, indicações e tal, e eu fui lendo, fui entendendo, fui tendo respaldo bíblico, que para mim era muito importante. Claro. Não queria que fosse algo só uma experiência, uma sensação. Eu queria fundamento para aquilo que eu estava vivendo. Uma base, né? E graças a Deus, porque existia já literatura sobre isso, e eu ia confrontando, bem bereana, né? O pessoal ia falando, e eu para aí, vamos na Bíblia, vamos não sei aonde, onde é que eu vou, né? E eu fui conhecendo literatura, fui conhecendo pessoas que falavam sobre o tema, e como eu disse, não pude voltar mais. Sim. Não me encaixava mais naquilo ali, porque eu comecei a gostar, comecei a viver e comecei a gostar daquilo ali. Sim. E aí foi quando a gente casou, e aí não fiquei mais frequentando, nem congregando na Igreja Batista, e foi assim que eu comecei a congregar, de fato, na Igreja Episcopal. Amém. Faz quanto tempo que tu estás na Igreja Episcopal? 27. 27 anos. Vai fazer 27 anos, que a gente faz 27 anos de casado. 27 de Episcopal, 2 anos de Recon. 2 anos de Recon. 2 anos de Recon. Vim com o bispo. Não por minha causa, por conta de Paulo Otávio. Ele vai dizer que não, ele vai querer uma réplica, tréplica. Nossa, Paulinho aqui tá sendo muito falado, tá vendo? Ele tem muita história, viu, para contar, viu? Exatamente. Mas antes de a gente falar sobre alguns outros tópicos aqui que eu quero que a gente chegue, como foi que Uli descobriu o chamado dela durante essa trajetória aí de 27 anos dentro da Episcopal? Bom, eu já sabia que eu ia... a gente já estava envolvido no Seminário de Vida. Sim. Paulinho era a liderança do Seminário de... Não, logo depois ele foi chamado para a equipe dirigente do Seminário de Vida. A gente já estava casado, eu fui a reboque. E a gente ficou por quase 7 anos dentro desse ministério no início. E eu sabia que tinha alguma coisa com oração, com os movimentos, né, carismáticos. Não tinha muito... ainda aflorada essa questão. Não me identificava como uma pessoa profética, né? Mas, por outro lado, eu sabia que existia algo mais. Sim. Mas eu tinha muito medo. E eu, por medo muito de quê?
medo de perder o controle, de não ter da minha reputação, Adri. Era medo da minha reputação. E o pessoal achar que tu tava Que eu ficando tava doida. muito ou- demais, assim, muito pentecostal entendi. demais, muito amostrada demais, sei lá, medo disso. Porque eu tinha o meu jeitão batista, Sim. né, ainda muito forte em mim. As coisas aconteciam comigo, Isso mas fazia parte de você, né? era muito do meu secreto, Uhum. sabe? Eu anotava as coisas que eu via, as coisas. E quando eu via, eu tinha medo do que eu via. Então, às vezes, eu não falava para ninguém. Ou então, falava para Paulinho, Paulinho, eu vi isso aqui, isso aqui, o que é isso? Assim, eu ficava Sim. nessa angústia, o medo, né, do que eu estava vendo. Porque Talvez é ou não é, né? é Aquela coisa, vozes coisa. da minha cabeça, É. né? E era assim, eu ficava sempre à beira, sabe? Ficava Sim. assim, até que um dia, não há pouco tempo, já faz uns, vamos botar aí uns 10 anos, Uhum. que eu comecei a dizer, ai, peraí, tá Tô demais, cansada, tinha né? muita coisa Sim. acontecendo, eu estava em ebulição e eu não conseguia mais controlar de fato algumas coisas. Eu Sim. precisava, às vezes, falar, eu precisava, às vezes, né? E eu fui começando a dar uma vazãozinha, aquilo Aham. ali. E Perdeu o medo da reputação. e foi ficando mais confortável. E Uhum. aí, nas minhas admoestações com o Espírito Santo, porque ele Vai vai me espremendo. espremendo, Aham. eu comecei a perder medo da minha reputação, sabe? E eu comecei a entender que o Senhor não teve preocupação nenhuma com a reputação dele quando ele estava na cruz, né? Quando ele passou tudo aquilo que ele passou. E aquilo ali foi me constrangendo. Sim. O Senhor me constrange muito a respeito disso. E eu comecei a deixar, sabe? Teve um dia que eu larguei de mão de vez. Que Foi um dia que eu estava em casa. De vez em quando eu peço uns tempos de Solitude. solitude, né? Uhum. Eu estava num tempo desse solitude e eu fui muito confrontada. Assim, o Espírito Santo passou a sexta, o sábado todo, assim, pegando pesado mesmo Uhum. comigo. E aí, quando eu lembro que eu tinha feito um almoço e nesse almoço estava eu sentada assim, como se eu estivesse dialogando, né, com o Espírito Santo. E chegou uma hora que eu disse assim, ó, parou, sabe? O Uhum. senhor faz aí o que o senhor quiser. Eu já não quero mais ficar retendo as coisas. Eu não quero mais ficar puxando o freio de mão. Uhum. O senhor faz aí o que o senhor quiser e mais. Que eu falo isso muito nos meus assim, testemunhos, né? Que eu digo assim, que eu fiz uma oração muito ousada para o Senhor ali de Sim. entrega, dizendo que eu queria ser um canivete suíço. Sim. Eu tava cansada, Adri, sabe? Eu tava cansada dessa quebra de braço, sabe? Sim. Dessa corda. Eu De só eu vou ficava até aqui, eu não puxando, faço isso puxando. Eu aqui. ficava num Uhum. cabo de, como Cabo é? de Cabo de guerra. guerra, né? Eu ficava nesse cabo de guerra e eu cansei. Nesse dia eu cansei. E eu disse, Senhor, acabou, sabe? Eu não vou mais lutar e cansei. E entreguei os pontos. Eu disse, olha, sabe de uma coisa? Acabou essa história de reputação, acabou essa história desse negócio. E eu quero ser esse canivete suíço. Se o senhor Amém. quiser, o que é que o senhor, sei lá, não sei o que o senhor vai ter para mim daqui para frente. Mas a minha resposta sempre vai ser sim. Sempre vai ser sim. Meu Deus. E isso foi muito difícil, porque aí ele requereu coisas. Requereu minha profissão, requereu minha formação, alguns sonhos. Vamos lá. A Ai, gente Jesus. chegou. A gente Ah, chegou numa pauta do script que era o que a gente queria tocar aqui, né? O que é ser esse canivete suíço que tu hum, sempre fala numa pregação, no testemunho. O que é que te custou tudo. de forma prática no teu dia a Adri, dia? Qual foi o preço disso? O que é que tem sido o eu preço vou disso? tentar dividir algumas etapas. Assim, eu fui criada para ser uma mulher muito forte, Sim, porque eu queria, isso aí é uma coisa minha, meu pai nunca me cobrou isso, minha mãe nunca me cobrou isso, mas eu queria mostrar que ele não precisava de um filho homem para ter uma satisfação. sim. Porque eu sabia que ele queria um filho homem, mas ele tinha duas meninas. Tu foi E a eu era mais primogênita, velha. né? Uhum. Era o que ele tinha, era o que tinha. E eu me cobrei, eu me coloquei essa cobrança. E eu criei sonhos.
eu queria ter muitas conquistas pessoais. Eu queria ser coordenadora de um curso de odontologia, eu queria ser uma professora universitária, eu queria trabalhar com pesquisa, eu queria criar uma coisa inovadora. Eu queria fazer mestrado, eu queria fazer doutorado. E Eu tu fez, queria, né? fiz. E quando foi essa oração do canivete Há suíço, uns 10 anos atrás. não, essa oração foi há uns 5 anos atrás, 6 anos Uhum. atrás. A gente está em 24. 2024, foi em 2019, Uhum. 18 para 19. Então faz um tempinho, uns 5, 6 anos, né? Uhum. Eu estava para ser coordenadora de um curso de odontologia. Eu já estava no conselho de odontologia. Eu já tinha feito meu mestrado, já tinha feito meu doutorado, já tinha passado um tempo fora. Queria passar outro tempo fora pesquisando. Já tinha implementado meu serviço de atenção odontológica aqui para pacientes internos em UTI, transplante de medula e... Eu sou patologista, né, bucal, eu Sim. sou estomatologista. Na realidade, a estomatologia é a área da odontologia que trata das manifestações bucais das doenças sistêmicas. Então, eu sou como uma dermatologista. Da Eu fico boca. da boca. Eu fico dizendo que eu gosto de perebas, eu não gosto do cuspa, né? E eu fui me aperfeiçoando em uma coisa que ninguém fazia aqui ainda, poucas pessoas faziam, que era essa área da odontologia Foi sendo a hospitalar. melhor, né? Se tornando a melhor nessa área. Era uma necessidade Uhum. de ir atrás de algo que ninguém tivesse feito. Isso era algo teu, Era assim. meu, Uhum. meu. Eu queria muito. Porque eu queria ter meu nome escrito, Em assim, algum as lugar. pessoas Uhum. falassem que eu tinha feito algo notável. Eu queria ser notável, Reconhecida era, e tudo mais. profissionalmente. Uhum. E tentei. Uhum. E consegui muitas dessas coisas. E foi a primeira coisa que o Senhor me pediu, né? Assim, disse, então tá bom. Você é meu canivete suíço, né? Eu disse, sou canivete suíço, tá, você quer chorar? Ah, é por isso que chorar não dá certo. E aí, eu disse, tá bom, então vamos sair da odontologia. Aí eu, hã? E ele foi Caramba. tirando as coisas, foi tirando as coisas, foi tirando as coisas. Eu Oli, o senhor foi deixei, tirando ou tu foi eu fui decidindo sair? deixando, eu Entendi. fui deixando por entender que ele estava me chamando para outra coisa. Sim, E eu tinha feito uma aliança com o Senhor. E eu sabia o que eu tinha falado. sim. Eu já disse, eu sou muito pragmática, Uhum. né? E isso às vezes é uma coisa boa, né? Mas eu sentia que o Senhor queria me direcionar para outras coisas. Em 2019, a gente nem falava em vir para a Recon, a gente nem falava Sim, em não tinha SEB, não ideia falava disso. nada disso. E aí eu fui deixando. Para você ter uma ideia, ano passado que eu deixei o conselho de odontologia, Caramba. 2023. É, abri nesse período, eu disse, não, vou abrir algumas empresas, que aí eu vou ficar dando consultoria, nunca atender um paciente. Eu abri e fechei 2 empresas, sem atender um paciente. E aí, enfim, foram muitas coisas, assim, profissionalmente, foi isso. E isso implica também na vida financeira, né, Uli? Completamente. Que a gente às vezes acha que é um glamour, Completa. né? Tipo, deixei Não, de fazer tal coisa por conta de Deus, não, ele provê, mas existe um perrengue aí por trás, né? existe muitos perrengues, né? Porque você tem um orçamento familiar, Sim. né? Eu tenho 2 filhos, né? Minha filha mora em Lisboa, ela Uhum. foi fazer faculdade lá. E o custo é em euro, né? Você... Apenas. Então, assim, existem muitas coisas, sabe, Adri? Então, assim, profissionalmente foi isso. A minha reputação, né, do senhor me colocar em situações, assim, que eu, de fato, tinha que dizer assim, é assim, o senhor tá mandando e eu não vou dizer não, Sim. sabe? E fazendo e me aventurando nesse profético e em Uhum. falar, em agir, em orar e me mover nisso. Uhum. Na minha vida, né, assim, familiar, né, o tempo que eu tenho que de dedicação para isso, tudo que ele vem me chamando para fazer, precisa ser em consonância com meu marido, Sim. porque eu de fato sou submissa a ele Uhum. e respeito a autoridade dele dentro da nossa casa. Então, tudo que eu faço, que eu digo sim, Precisa estar de acordo com o que ele também ele quer, tem né? o crivo de Paulo Otávio. Então, assim.
isso para mim já é uma luta muito grande, porque eu não fui criada para ter crivo de Paulo Otávio. Caramba. Tu ficava morrendo de raiva, assim, às vezes. Ódio! Raiva não, ódio, ira! Ranger de dente e Meu choro, mas eu Deus. entendia que era necessário. Uhum. Né? Assim, até nas pequenas coisas, assim, às vezes eu recebia um convite para falar, para pregar, e eu dizia, sim, você quer, sei lá, alguma coisa. E aí o senhor disse, não, Agora não. não, você já perguntou a Paulinho? Caramba. Aí eu, e ele precisa de... Precisa, ele precisa. E aí eu lembro que a gente indo para algum lugar, eu estava no carro e eu disse, Paulinho, eu sei que assim, o senhor me falou que eu preciso da sua bênção para isso. E eu queria que você me abençoasse nisso. Eu queria que você entendesse que eu preciso que você me abençoe. Eu preciso que você me Entenda abençoe. isso, né? Uhum. E ele me abençoou, ele entende, né, esse chamado. Amém. E sim, eu não faria um terço se não fosse olhar para o lado e ver Paula estava ali. Não tem como. Não existe. Né? Vocês dois são tão É Priscila fofinhos. e Áquila, ou Áquila e Priscila. Priscila! Eu olho pro lado, a Áquila tem que estar lá, senão eu não vou. Senão não tem como Não fazer, vou, né? não vou. Amém, amém. E, Uli, como é que foi essa mudança de sair da Trindade para vir para a Catedral da Reconciliação? De verdade, Uhum. obediência. Porque querer, Não, a Trindade é 10 minutos da minha casa. sim. A Trindade é assim, a gente, assim, cresceu lá, né? Eu cheguei na Trindade, pode fazer as contas, eu tenho 49 anos, vai 20 e poucos Eu anos sou atrás. péssima de conta. Sei lá, eu cheguei lá com 22, né? 22 anos. Então, assim, eu cresci ali. Casou, Casei, teus meus filhos filhos na e tudo. Então, assim, a Trindade tem um lugar no meu coração, assim, enorme. E aqui era um reino tão distante, né? Pessoas Sim. estranhas e tudo. Mas a gente desde que Dom Ivan, desde que ele foi ordenado, a gente tem uma aliança ministerial com ele. Sim. A gente entendeu que eu tô falando aí, Paulo Otávio, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, a gente entendeu que o nosso ministério é suportar o ministério dele. Sim. Né? Isso é um direcionamento de Deus a vocês. Sim. Ivan contou já que a gente ouviu pivete, né? Adolescente. E a gente viu Ivan crescer também, né? E, consequentemente, crescer ministerialmente. Sim, claro. E eu lembro quando ele contou pra gente que ele tinha decidido ser ordenado, eu lembro que a gente disse, é isso mesmo, a gente reconhece o seu pastoreio e a gente vai. Sim. Ter essa aliança. Seja, né? E a gente sempre diz, né? Nossa aliança nunca será quebrada. E, de fato, nossa aliança não será quebrada, em nome de Jesus. Amém. E já faz muito tempo isso. Sim. E a gente tem honrado esse compromisso, porque nossa aliança foi feita perante o Senhor, né? Então, nossa aliança não será quebrada. E quando ele veio para cá, aí ele foi conversar com o Dom Paulo e disse que queria levar Paulinho. Né, queria trazer Paulinho. Consequentemente, levaria o... Era o jeito, o combo, está no pacote. E eu vim pra cá por conta disso, né? E eu lembro, assim, as confissões da Recon. Eu lembro o primeiro culto que eu assisti aqui, parecia que alguém tinha morrido, porque eu chorei o culto todinho. Chorei, horrores, e pedi ao Senhor que o Senhor me desse amor por essa igreja, porque eu estava com um espírito de missionário, mas meio assim, catequizando, sabe? E não era isso. E não era isso. O Senhor queria que eu amasse e servisse, e decidisse servir de fato. E hoje eu tenho um amor por essa Recon que, pelo amor de Deus... A gente nem percebe. Não percebe, né? E eu amo. E eu acho até estranho quando eu vou na Trindade. Porque, de fato, aqui é muito especial. Se tornou segunda casa, na realidade. Literalmente, né? Para as más línguas, a primeira. Para o pessoal da minha casa, a primeira casa. Eu só vou dormir lá.
Amei saber disso. Eu vou fazer uma pequena interrupção, porque o nosso bispo acabou de entrar na sala e ele vai aparecer aqui. Eu sabia que ele estava agoniado. A gente falando dele, ele apareceu aqui. Lipe, tu sabe quem é esse aqui? Vem cá. Paulinha, volta, Paulinha. Ele, sabe quem é essa? Alegria de Tá não. Tudo bom com Oi. você? Dê tudo. A gente tá no meio. Não sei. Eu demorar pra latar, então demorar aí. Isso aqui vai ficar só preto e branco. Eu vou fazer corte disso, não, porque tá perfeito. Vai aparecer. Eu não vou dar moral pra Ivan, não. Vou dar moral pra latar. Eu vi Cecília falando dele. Hoje tem solar. Deixa eu olhar. Menino, ó. Pode. Isso é a cara da gente. Tem caroço, tá? Cuidado. Tá, mas deixa eu olhar primeiro. Tá. Sim, que bom ver essas coisas acontecendo. Coisas que a gente sonhou e que o Senhor tem feito. Obrigado por ter vindo, Adri. E nós, de quem não tá aqui. Amém, Senhor. Mas que sonhou com isso também. E que bom que o Senhor tem feito essas coisas. Eu não sei o que está acontecendo aqui, o que já foi falado, o que vai ser. Nem me importa. Importa, Pai, que nós estamos vivendo para o Senhor. Amém, Senhor. Para o Senhor. E vendo o Senhor salvar a gente, curar a gente. Amém. abençoar a gente. Faz mais, Senhor. Isso tem sido tão bom, tão impactante. Chegar nessa igreja e ver tanta coisa acontecendo assim, dessa forma. Abençoa a vida de Uli, de Rocha, nessa gravação. Que tudo que o Senhor queira que saia, que o público veja, saia, seja lindo. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Um beijo para vocês. Vai, pega uma tama. Amém. Pega o pistache. Vou ver se já aparece lá. Deixa eu ver se Bem de couro, é assim. Oi, peraí. Peraí, eu tô... Ai, fui pra casinha. Eu quero ir. É Ai, verdade. menino, tem. Tem sopa de macaxeira, tem um monte de coisa lá. Fazer tal. Tem uma delícia na sopa de macaxeira. Muito boa. Vergonha de tu. Oxe, não tem nada que tu não sabe, não. Já chego. Eu tava dando pra ir hoje, mas não tinha como. A Rocha que disse que tem caroço. Tem. Ah. Tem mais café. Já que a gente interrompeu aqui. Não, fica aqui, só olhando. A mesa com a Adri, que é a mesa cura. Amém. A tua mesa cura. Obrigada, amiga. Tá meio nervosa. Não, Nossa, eu pensei que estivesse. com lipa aqui do meu lado. Tá lipa assim, ó. Aquele pitbull. Voltando, porque tivemos uma mini interrupção aqui com o nosso bispo. Mas, Uli, a gente estava aqui conversando sobre a tua vinda para a Recon. Meu amor pela Recon. Seu amor pela Recon, que aqui é a sua primeira casa, segundo as pessoas da As sua mais casa. línguas. E aí eu queria entrar em um outro tópico, porque eu vou falar o que é que eu acho. Eu lhe admiro muito, 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 muito. Porque você é reitora do nosso SEB. Por mais outras 1000 coisas também. Mas, como é que foi esse convite para ser reitora de um centro de estudos bíblicos? Uma coisa que é tão diferente de se ver, difícil de se ver. Uma mulher à frente sim. de um ministério de estudo, Sim. como mestre. Que a gente reconhece que você tem esse dom. Como é que foi esse convite? Adri, foi uma resenha. Pelo seguinte, não foi pro SEB. Não foi o convite para o SEB? Não. Marcondes Uhum, é meu discipulador. uhum. E ele chegou um dia mais cedo no discipulado e comentou que tinha vindo de uma reunião com o Ivan e que tinha delineado um curso que ele queria fazer aqui na Recon. Ivan estava chegando aqui Sim. e que ele tinha colocado alguns tópicos que ele queria falar, não sei o quê. E aí ele disse assim, tu quer ver? Eu disse, quero. Aí ele me mostrou os tópicos do que era o esboço da Escola Carisma. E eu disse, ai, Condes, eu quero participar. Como é que vai ser? Quanto vai ser a inscrição? Não sei o que, não sei o que. Aí eu fiz um monte de perguntas e ele fez assim, não sei. Não sei, porque eu queria saber quanto era, qual era o dia. Sei lá, quando é que começava, enfim, A coisas estrutura práticas. do SEB nem existia. Não existia ainda não. Uhum. Isso foi início de 2022. 22. Uhum. E aí, logo em seguida, a gente soube que Ivan estava reformando uma casa aqui perto, no estacionamento, era vizinha, não sei o quê, mas, tipo, não existia nada. E a gente foi viajar juntos, porque foi a formatura de Manuela, da minha filha. E no meio da viagem, aí, Fernando Cox mandou para Ivan umas imagens da obra, tal, não sei o quê. Aí eu lembro que ele fez assim no carro. Isso aqui vai ser o departamento infantil, o centro de estudo. A gente tá querendo fazer um centro de estudo lá. Disse, que massa, é onde vai ter a escola de Marcondes. Aí eu vou participar. Aí ele disse, ele te mostrou o projeto? Eu disse, mostrou. Aí ele disse, ele falou o que eu pedi para ele. Aí eu disse, não. Ele disse, eu pedi para tu organizar essa parte do conteúdo programático, dividir com ele e tal, não sei o que. Esse menino disse, tranquilo, a gente faz. Aí quando eu voltei de viagem, aí sentei com o Marcondes, estruturei
Sim. o conteúdo programático, o quanto tempo a gente ia precisar para cada Pra cada módulo, aula, assim, enfim, uhum. o esqueleto. Aí entreguei para ele, disse, ó, tá tudo certo, já tá tudo montado. Aí ele fez, beleza, tu não quer coordenar, não? Eu disse, o quê? Ele disse, não, o centro de estudo. Eu disse, o que é isso? Aí ele disse, não, vai ficar vinculado a EBD, vai ficar a escola, não sei o que. Eu disse, sim, mas eu sou aluna, eu quero estudar. Ele falou, não, pode estudar. Aquelas coisas, né? Que vocês já conhecem. Pode estudar, menino, pode estudar, sem problema nenhum. Eu disse, sim, mas como é que vai ser a inscrição? Não sei o que. Eu sei que ele fez assim, vá lá conhecer a obra. Uhum. E eu cheguei, eu disse, mas isso é uma escola? Ele disse, não, isso aqui não tem cara de escola. Isso Sim. não é uma escola. Assim, só para ter ideia, tinha exaustor do banheiro dentro da sala de aula. Assim, tinha umas Uma coisas coisa assim meio... bem... Né? Aí eu disse, calma, não é assim. Não é assim. Eu posso me meter nisso aqui Posso me mesmo? meter? Pode. Tenho liberdade? Tenho. Aí eu comecei a dar minha cara ao que já existia. Sim. E aí eu fui tendo reuniões de alinhamento com o Ivan para entender o que ele queria que o SEB fosse. Sim. Então, a visão do SEB inicialmente foi dele. Ele queria Sim. que fosse um centro de estudos bíblicos que contemplasse as necessidades da igreja, da Recon. Sim. Então, para isso, eu precisava entender Qual era a necessidade qual da era comunidade. exatamente. Uhum. Então, assim, a primeira coisa que a gente ofertou foi a Escola Carisma. E à medida que eu fui conhecendo as pessoas, Sim. entendendo as necessidades, aí eu comecei a sonhar além do que Ivan tinha me pedido. Sim. Né? O primeiro gargalo foi a história da gente ser um polo do CETEC, né? Que é o nosso seminário. E a gente não conseguia organizar muito bem a demanda, assim, a demanda daqui da igreja. Os meninos queriam se formar, os meninos, oi? Os seminaristas Os seminaristas, queriam se formar, mas eles não conseguiam completar a grade. E aí a gente não conseguia a oferta de docentes, enfim, porque é muito distante, de fato, Sim. a pessoa vir da Trindade para cá dar uma aula, voltar para lá, Ou o não pessoal consegue. sair daqui para ir para a Ou ir Zona para lá, Norte, né? sim. Todos nós sabemos, Sim. né? A aula começando às 7h30 para chegar na Trindade, a pessoa tem que sair daqui De no mínimo 6 6h30, horas, contando que o trânsito vai fluir, né? Aham. Então, assim, tudo era complicado e aí a gente foi sonhando e eu tenho sonhos para o SEB até pelo menos os próximos 5 anos. Caramba, Vem tô muita curiosa. coisa, vem muita coisa. Eu ainda quero mexer com a área de música, ainda quero mexer com a educação religiosa, quero mexer com pós-graduação. Amém. Então, assim, para mim, existe uma formação acadêmica, né, que me permite entender o funcionamento pedagógico no sentido da gestão acadêmica, Sim. né? E isso é uma área, um local confortável para mim. Então, respondendo a sua pergunta, é confortável a gestão acadêmica, Uhum. né? Mas ainda não é confortável a gestão teológica, porque eu não sou teóloga de Isso te formação. desafia, né, a estar sempre Tanto buscando me mais. desafia Aham. que eu estou entrando num curso de teologia, Sim. né? Formalmente, né? Eu vou ser aluna do Logos, né? É. E, enfim, eu acho que eu preciso entender mais, justamente porque essa minha veia de pesquisador Aham. precisa entender quais são os elos fracos aí para que eu possa aprimorar, porque de fato eu quero ofertar para a diocese um curso de qualidade, de excelência, né? Que a gente possa se orgulhar no Brasil todo de ter um currículo, de ter pastores formados, não só teólogos, mas Sim. pastores formados que pensam fora da caixinha da teologia. Eu fico Sim. sempre desafiando as meninas assim, eu não quero que seja só acadêmico, né? Então, assim, dentro do Logos, dentro do SEB, a gente tem a opção, se eles quiserem, não está ninguém obrigado, Aham. mas a gente tem a questão da saúde, né? A gente mexe com gestão de tempo, mexe com a questão financeira, a gente tem cursos, né, voltados isso, para né? administração de tempo, de finanças, saúde, corpo, alma e espírito, né? Então, assim, a Sim. gente teve agora, nesse primeiro semestre, o café da manhã com o Daniel, então, baseado Falando numa sobre alimentação jejum, saudável, tudo jejum, mais. então, assim, uma formação que extrapola esses limites da teologia, porque até o conselho de Paulo, se a gente for ver as cartas pastorais, né, Paulo sempre fala, olha, você, tudo bem, né, você tem que ser uma pessoa que saiba administrar, saiba manejar a palavra, mas a gente precisa de vida, Sim. né, vida de devoção,
né? Porque eu gosto de dizer também, eu tenho um cacuete de família que são os ditados populares. Então, assim, quem cozinha nem sempre se alimenta, né? Então, a gente está aqui moendo, os pastores estão moendo, preparando sermão, preparando coisa, cursilha, não sei o que lá, mas às vezes aqueles pastores estão todos desnutridos. Precisam ser Espiritualmente. cuidados, sim. Então, a gente precisa cuidar da formação devocional desses pastores, sabe? Da vida do todo, Da né? vida. A gente Sim. precisa entender que o pastor É um tem ser burnout, humano. né? O pastor tem burnout, o pastor não tem tempo, o pastor, às vezes, ele é bivocacionado, né? Ele não Sim. está dedicação exclusiva aqui na igreja. Então, tem coisas para a gente pensar além da formação teológica. Sim. E essa é a minha visão para o SEB. Eu penso além da teologia. Não só para o Logos, que é o nosso seminário teológico, mas oferto a todo mundo que passeia pelo SEB, né? Que eu digo passeia assim, que não é aluno mesmo, né? Que vai fazer um curso ou outro. E para aqueles que estão na escola Carisma, ou que vão vir a cursar o curso de música, de educação Sim. religiosa, enfim, as O que tá vindo por aí, pós-graduações, o né? que vem por aí. E só para quem está assistindo ou escutando, o SEB fornece minicursos durante as férias. Sim. Tem o Logos, que é o nosso seminário, o primeiro seminário da Recon. Já pensou? Eu sou aluna Da do primeiro diocese. semestre do Logos. É da diocese todinha. Da A gente tem diocese gente toda, da né? Candeia, a gente tem De várias outras de várias paróquias outras e paróquias, missões, né? exatamente. É. E aí o Logos também oferta a escola Carisma, Sim. não é isso? E muito em breve vai ter essas outras novidades por aí, né? Sim. E aí, Yuli, eu queria também entender, que foi o início dessa minha última pergunta, como é ser uma mulher com a liderança super forte, que a gente lhe vê como uma líder forte, dentro da nossa igreja, ou dentro do contexto de igreja, assim, culturalmente falando, né? Eu até brinquei contigo um dia desse, porque tu foi pra reunião lá com os meninos junto com o Paulo Borges. É, E eu fiz, meu Deus, eu queria ter ido, uma mulher tá aí no meio. E assim, realmente eu fiquei, caramba, que privilégio. Porque a gente sabe que existem, não tô falando isso com preconceito nem com nada, mas com todo respeito, que tem lugares que são para os homens, e a gente honra os homens, nossos seminaristas, Sim, pastores, bispos, sim. por estarem nesse lugar. Sim. Mas como é você, mulher, estar no lugar desse? O que é que tu vê? O que é que tu acha que Deus quer de tu no lugar desse? Porque eu vejo muita coisa. Eu Mas acho eu que queria entender de existe uma você. questão de representatividade, Sim. né? Eu acho que parte por isso, assim, existe um pioneirismo em alguns lugares, Sim. né? Inclusive o SEB é um deles. Uhum. Mas não é uma coisa que mexe comigo, Adri, assim, não é uma coisa que... Tu se sente acanhada. Não, porque eu não faço porque eu quero reconhecimento, eu faço porque eu fui chamada para aquilo. Amém. Né? Assim, eu sinto que o Senhor me chamou para uma coisa, ele me chamou para um ministério que é de suportar a formação desses pastores. Amém. Então, assim, eu não estou lá porque quero ser uma pastora, que eu quero ser ordenada. Longe disso, bem distante mesmo. Mas para eu entender a necessidade deles, eu preciso andar junto com eles. Sim. Então, eu me vejo nesse lugar. A minha liderança, que eu sei que tenho, não nego isso, ela vem por eu entender para que eu fui chamada e por Amém. quem eu fui chamada. Amém. Né? Então, assim, eu já Isso fui... homem nenhum te tira. Não, né? e assim, é confortável, porque, de fato, eu vou ser sempre uma intrusa no meio deles, assim, em alguns momentos, né? Mas também eu sei o momento de sair de junto, sabe? Tem coisas que são deles e eu saio, e eu entendo isso. E tá tudo bem. A liderança não é uma posição de destaque, mas uma posição de serviço. Como eu disse, eu estou ali para servir aos seminaristas. Eu estou ali para servir aqueles pastores em formação ou os pastores da nossa igreja. Então, por conta disso, eu preciso andar junto para entender a necessidade, porque eu quero servir, Sim. né? E fui chamada para isso. Então, não é um lugar de desconforto. Entendi. É um lugar de escuta, de observação, De aprendizado. de aprendizado, muito, muito. Amém. E eu, como pesquisadora, eu acho que o senhor saiu
puxando todas as minhas... uma vez eu tive essa DR com Deus, né? Por que que o Senhor me deixou? Já sabia onde é que eu ia, que eu não ia usar nada disso, tudo que eu fiz. Não, minha filha. Por que que o Senhor me deixou fazer Mas todas usando essas tudo. coisas? Né? E Uhum. assim, e ele uma vez me respondeu para você poder fazer as perguntas corretas, né? E então assim, eu observo muito, Uhum. né? Principalmente quando eu estou nesses ambientes, eu pouco falo. Eu observo muito, estou sempre com meu caderninho, Aham. né? Eu observo e depois eu chego junto, às vezes em Marcondes, às vezes dos meninos mesmo seminaristas, enfim, de Ivan, e digo assim, ó, eu percebi que foi falado isso, 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 isso. Sim. A gente nunca pensou sobre isso aqui. O que é que a gente vai fazer a respeito disso? Uhum. Então, eu vou de observadora, Sim. né? Eu vou de ouvinte, de anotante, Aham. e para isso, sabe? Amém. Para aprimorar onde a gente vai, o que a gente vai encaixar, o que está faltando, sabe? Eu vou Sim. nessa visão de pesquisar mesmo, Amém, né? amém. Então, Isso é uma visão tão diferente, Yuri, porque a gente também já conversou em alguns outros momentos que a mulher tem que estudar a mesma coisa que o homem está estudando, sim. sabe? Não tem que existir um seminário para mulheres. O seminário é a mesma coisa para os dois, A Bíblia é né? a mesma, né? A Bíblia é a mesma. A Bíblia das mulheres e dos homens. Se não tiver os mesmos textos, tem É. alguma coisa. Tem alguma coisa errada ali, né? Mas é muito interessante essa perspectiva mesmo, porque traz uma tranquilidade para o nosso coração de que eu tenho que estar ali servindo tanto quanto, e eu quero aprender tanto quanto, né? E estar à disposição e aprender e tudo mais, e não procurando estar numa função, Não, né? não. Não E é ocupar o lugar. Dentro da igreja do Senhor não existe isso, né? não, a gente precisa entender que a gente todos nós fomos chamados para o ministério, Amém. né? Aí, se a gente for para Efésios 4, né? Aí a gente vai lembrar que tem apóstolos, tem pastores, tem mestres, Mestre. tem profetas, tem evangelistas, né? Mas todos nós fomos chamados para servir e amar uns aos outros, Amém. né? E eu entendo que isso é a base de qualquer outro ministério e de qualquer outro ofício. Porque essas pessoas, esses homens, eles foram chamados para um ofício, né? Sim. Independente do ministério. Porque a gente tem pastores que são mestres, a gente tem pastores que são evangelistas, tem É pastores, diferente. né? Sim. Então, pastor raiz mesmo, né? Sim. Que cuida, né? Então, a gente precisa desenvolver o ministério independente do ofício, Amém. né? Então, o ofício é pouco, assim, desculpa, mas assim, é menos importante do que o ministério. O ministério é muito mais importante. E aí a gente precisa entender que esse ministério de servir uns aos outros, de amar uns aos outros, né, é mais importante do que a estola, Amém. né? Então assim, eu preciso servir a esses que usam a estola. Amém. E é isso. Amém. Eu tô sem palavras depois dessa conversa. Ainda bem. Muito boa. Mas, ó, seguinte. Puxando agora para um tópico que eu queria que a gente voltasse a conversar um pouquinho mais sobre a tua vida pessoal. E eu sei que a gente teve uma conversa recentemente que foi muito enriquecedora para mim. Que você falou um pouco sobre como é que foi essa transição da sua relação anterior a Paulo Otávio até namorar com Paulo Voltou para Otávio. Otávio, né? Vamos voltar, Paulinho, você está sendo muito falado e muito bem falado nesse podcast. E a gente conversou um pouco e foi muito interessante, porque foi uma relação bem diferente da que tu tem hoje, completamente diferente, né? Sim, sim. E eu queria entender como é que foi que tu lidou com isso, né? O que é que foi aquilo ali, porque a gente sabe, tu falou aqui no início que o Espírito Santo estava te incomodando em relação a isso, que estava acontecendo algo, que tu falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi para tu lidar com as dificuldades desse relacionamento anterior, bem já nesse impacto, assim, de vida com o Espírito Santo, sabe? Adri, vê, acho que o que é importante a gente deixar como base dessa Conversa. reflexão Sim. é que nessa época, 92, 93, sei lá, até 95, não se nomeava alguns tipos de relações. Que Então, hoje a gente sabe. hoje a gente sabe o que significa. Então, eu me sentia, entendi depois, muito depois, Sim. eu não sei nem se ele já entendeu isso, enfim, que eu vivia num relacionamento abusivo, Sim. né? Existia um abuso de
assim, de vários aspectos. E eu vou só contar uma história que eu me lembrei. Ele fazia medicina, Uhum. não falava alemão. Mas ele dizia assim que o único curso que podia ter um título de doutor sem ter doutorado era o médico. Uhum. E por muito tempo eu não conseguia assinar ou colocar no meu jaleco nada, doutora. Não conseguia. Quando eu terminei o meu doutorado, em 2013, Uhum. já casada com Paulinho, já mãe de Manu, já mãe de Gabriel, já tudo, que eu fui fazer um carimbo. Meu carimbo tinha quebrado. Aí eu tava com minha mãe no shopping. Sim. E manhã fez assim. Aí eu botei só. Você escreve o que você quer colocar no carimbo, né? Aí eu botei Uli Dias, que eu boto N.T. Cavalcante, cirurgião dentista, meu CRO, meu CPF. A manhã fez. É o quê? Aí eu disse. E a doutora? Né? Ela fez. E o doutora? Uhum. Aí eu disse: não, mãe, eu vou botar isso não. Não tem Ficou na necessidade. tua cabeça. Ficou na minha cabeça, não conseguia. E aí mãe fez, não, a pessoa passa esse tempo todo em um sufoco da água, passou mestrado, doutorado com 2 meninos, não sei o que, se aquela pessoa não botar um... Não, bote, moço. Bote aí, professora, doutora, não sei o quê. E eu peguei aquele carimbo de volta, eu não conseguia dizer não para a mãe, porque eu estava impactada, porque eu sabia o que isso, o registro que ficou na minha mente, o que significava aquilo. E eu peguei o carimbo e eu não conseguia carimbar. Porque era um Na tua objeto cabeça que eu ainda não, não tinha- não podia. Então, assim, você vê como o que as pessoas falam entra na sua personalidade, não personalidade, mas entra no que você pensa a respeito de você. E é uma crença tão forte que depois de tanto tempo eu ainda não conseguia. Isso eu já tinha, sei lá, quase 20 anos de casada, eu não conseguia assinar um negócio que eu tinha, inclusive, o direito pelos parâmetros estabelecidos anteriormente. Sim, sim. Divertidamente explica isso, né? Que Né? fica na nossa Mas cabeça a isso, memória né? estava congelada lá. E, enfim, isso foi uma das coisas, assim, Sim. muitas coisas da minha personalidade foram construídas por conta desses rótulos. E aí, passar por isso, obviamente, trouxe para mim várias coisas que eu precisei de cura, Sim. né? E a primeira cura veio no basta, né? E aí, no dia que eu dei o basta, né, que acabou o namoro, eu ainda sofri uma Claro. perseguição, né? Eu ainda fui perseguida de fato de carro, eu ainda tive meu carro trancado, ainda tava visitando minha avó e ele ficava girando no carro perto. Foi literalmente uma relação Foi, abusiva. foi muito, até eu ligar, até eu contar para minha mãe o que tinha acontecido, porque ela não entendia, eu calava, eu não dizia o que acontecia na relação, Sim. né? As coisas que assim, eu quase fui batida, né? Fui esmurrada, coisas que aconteceram que eu disse assim, o Espírito Santo foi trazendo A memória. a memória e dizendo assim, você não está vendo, você não está vendo, você não está vendo. Mas aquilo ficou registrado na minha forma de ser. Sim, tu Né? era adolescente na Adolescente. época. Eu comecei a as namorar com coisas- ele, sei lá, 16, sei lá. Aham. E aquele negócio, mas eu faço isso por amor. E, assim, eu sou ciumento por amor. Isso é amor demais. Aham. Não, é doença. Sim. Né? Não é amor, isso é doença. Né? E a gente precisa muitas vezes falar sobre isso. Tão Com importante certeza, dentro da mulheres igreja. mais velhas Aham. falarem isso com mulheres mais novas, porque existe uma carência de homem. A gente Aham. sabe disso, Sim. né? Quantas mulheres a gente vê na igreja que são solteiras e que querem casar, mas e às vezes estão presas em relações abusivas, porque, tipo assim, e se eu disser, se eu acabar, o que vai ser da minha vida? Se eu acabar, o que vai acontecer comigo, né? E eu vivia isso também, né? E se eu acabar, e se eu acabar, e se eu acabar? E eu acho que o Espírito Santo me mostrou Paulinho para dizer assim, mulher, acorda para Jesus, tem uma coisa muito diferente para você, Amém. né? Tem uma coisa muito diferente para você. Mas ele sabia, o Espírito Santo é muito gentil. Ele sabe como falar com você e você entender, né? E ele lhe empodera.
Uhum. para decidir, para andar sobre aquela verdade. Uhum. Então, você perguntou como é que foi a transição. Eu não entendia muito bem a mudança. Quando mudou, eu namorei, noivei, casei com o Paulinho com 1 ano e meio. Então, de 5 anos de relação, né, com o outro namorado, eu levei Sim. coisas, eu levei Claro, para sua crenças vida, né? que foram aos poucos sendo objeto de cura, né? Uhum. Então, assim, eu olhar para Paulinho, como eu disse, né, e ver Paulinho do meu lado e ele me suportar e ele me dar, ele me catapultar, porque Paulinho faz isso comigo, ele me catapulta, né? Às vezes eu tô pensando numa coisa tão pequena, ele faz muito mais, ele me dá, não, mas pode ser muito mais, né? Sim. Então, assim, é tão o oposto de alguém que você não pode. Você não pode nem assinar Que limita, isso, né? né? Aham. Então, assim, e Paulinho foi assim, vamos juntos. Você não quer ir para a Espanha? Vamos juntos. Uhum. Então, ele deixar a vida dele aqui parar, levar os 2 meninos, para eu não ficar só Aham. lá, e passar o tempo que ele podia lá, né? Me dando Pra esse te dar suporte, apoio e tudo para eu levar os mais. meninos e tomar conta dos meninos. Aí todo mundo, porque Paulinho enfim, é diferente, porque de fato ele me catapulta, Uhum. entendeu? Então, assim, até me permitir ser cuidada por ele, até me permitir olhar para ele e entender que, assim, sabe aquela história de vai ficar todo mundo apaixonada por Paulo Otávio? Eu Eu ia não tô falar isso falando isso, eu agorinha, tô que ele vai achando sair daqui com um péssimo, fã-clube. eu tô achando Paulinho, péssimo, né? você vai sair daqui com um Mas é fã-clube. muito fácil ser submissa a Paulo Otávio, porque eu sinto que ele me ama como Cristo amou a igreja. Tu entende Amém. isso? Sim. Então, assim, o cuidado que ele tem comigo e com as minhas coisas, a forma como ele cuida da nossa casa, que ele cuida dos meninos, que ele provê, não é prover financeiramente, porque de fato ele é provedor financeiramente, já falei sobre isso aqui, mas a provisão de todas as coisas. Do cuidado, da De tudo. segurança, Do do espiritual, emocional, espiritual, de sim. tudo, entendeu? Então, assim, é uma mudança muito radical. Sim, com E me certeza. acostumar com aquilo requereu muita paciência de Uhum. Paula tá. E minha também, Sim, porque eu precisava também soltando as minhas casquinhas da minha cebola, né? Então, assim, sim. eu precisei aprender a ser cuidada. Eu precisei aprender a ser vulnerável. São 5 anos de relações construídas que precisou desmoronar Desmoronar para ser criada de uma completamente. forma diferente, né? E ser vulnerável, Uhum. né, só veio, né, porque eu tive pânico, eu tive síndrome do pânico. Eu ia perguntar sobre isso também, Eu como é que tive foi isso? síndrome do Tem pânico. tudo a ver, o que aconteceu no Não, teu foi um passado com burnout. isso? Não, foi burnout. Uhum. Fiquei sequelada do burnout. Porque eu disse, de fato, eu estava vivendo em busca daquilo que eu queria, né, profissionalmente, me realizar e tudo. E eu tive um burnout e como sequela eu fiquei com síndrome do pânico. Sim. E foi terrível porque eu lembro que a primeira consulta que eu tive com o médico, né? Ele fez assim, vai ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. E eu olhava para ele e estou confessando pecado aqui. A quantidade de coisa que eu mandei para ele ir, os lugares, as coisas que eu queria que ele fizesse, morrer era o mínimo, né? E eu olhava para ele assim, eu fazia, ok, A melhor coisa. a melhor coisa, isso. Mas, E eu praguejava tomar remédio. Foi horrível. Sim. Isso foi em 2013. Uhum. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu tive que parar. Eu Sim. tive que ressignificar. Eu tive que me vulnerabilizar. E aí, como eu disse antes, né? E aí chega uma hora que você vai percebendo que em outras áreas você também tá nessa quebra de braço, nesse cabo de guerra. Sim. E você cansa. Aham. E você cansa, né? E aí eu ressignifiquei muitas coisas, né, da minha vida, a minha relação com o Paulinho, a minha relação com meus filhos, a minha relação com o trabalho, a minha relação com o fazer nada, porque eu não conseguia fazer nada.
De verdade, nada, assim. Sabe aquele dia que você tira pra fazer nada? Sim. Ficar dentro do seu quarto assistindo TV. É um tempo de solitude. Eu não conseguia Sim. ter isso, porque eu ficava pensando o que é que a pessoa que a pessoa que estava trabalhando na minha casa ia pensar que eu era uma vadia, porque eu não estava fazendo nada e eu já doido. E tudo isso muito em torno da reputação também, né, Oli? O que é que as Totalmente. pessoas vão O pensar que as de pessoas vão mim? pensar de mim, se eu não for, se eu não fizer, é porque eu sou preguiçosa, se eu for, não fizer, eu não sei o que. Então, assim, era muito a respeito disso. Então, a quebra Sim. da reputação e do não me importar com isso foi a coisa, assim, de herança do pânico, né? Porque eu precisei ser socorrida no meio do supermercado, numa cadeira de roda, que o pneu tava furado. Mais pânico ainda. Mas, né? E assim, a dependência, sabe? O senhor tem falado muito, a gente até compartilhou sobre isso, né? Sobre essa questão da dependência. Amém. E, enfim, é isso. Então, tudo isso você me perguntou a respeito da relação. Então, foi um aprendizado, né? Sim. São 27 anos juntos. Então, são 27 anos de cura. Nem eu sou mais a mesma, nem Paula tá mais o mesmo. Então, assim, Sim. eu até disse, né? Com o tempo, a mulher do manco manca mais que o manco. Ele também já incorporou algumas coisas Claro, minhas, sim. né? Uhum. Então, assim, a gente tem andado em unidade, Amém. né? Não em uniformidade, porque a gente é muito diferente, Uhum. mas a gente é um, Muito de parceiro, fato. né? É. Amém. E aí, a gente tá chegando no final, mas eu queria te fazer uma última pergunta, Diz. que é, o que é que o Senhor tem falado com você hoje? Hoje ele falou uma coisa. Hum. Eu tenho deixa eu tentar explicar. Eu tenho lido muitas coisas sobre cultura de oração. Eu estou lendo um livrinho bem gostosinho de ler, de Mike Duke. Cultura de oração é o tema do livro, é o título do livro. E eu comecei a ler ontem para hoje. Então, eu estou no Sim. iniciozinho do livro e hoje ele falou, né? Hoje eu li sobre o fato de Jesus ter dito, né? De que a casa dele é uma casa de oração. Então, a importância de se estabelecer uma cultura de oração. Não quero que isso seja uma projeção de dom, né? Eu gosto desse tema de devoção, eu gosto desse tema de oração e isso tem sido parte da minha vida. Então, o que Deus falou comigo hoje é que eu preciso intensificar essa minha cultura de oração, né? Eu tenho muita facilidade de chegar ali, meditar e orar e receber de Deus. Mas eu tenho pouquíssima facilidade de orar por mim. E hoje eu fui admoestada, sim. né, para orar por mim, pelas minhas necessidades. Sim. É uma coisa tão besta, né? Mas você falou e isso foi uma coisa que Deus falou comigo hoje. Amém. Né? Porque eu tenho facilidade. Se você pedir para eu orar por você, eu vou orar imediatamente. Eu vou orar na mesma hora, já para não esquecer. Eu aprendi isso contigo. Para eu não esquecer. Pedido de oração no WhatsApp, vou parar e orar Eu agora paro mesmo. 30 segundos e eu oro. Porque senão eu não vou me lembrar. Sim. Mas eu não oro por mim. E eu fui admoestada a aprender a orar por mim, pelas minhas necessidades. Sim. Pelas coisas que eu sonho, pelas coisas que eu quero, pelas coisas que eu quero no sentido, assim, de que eu quero mudar em mim, sei lá, cura. Claro. Eu fico meio passiva quando é em relação a mim. Sim. E hoje eu fui admoestada para isso. Amém. Amém, glória a Deus. Eu fui muito abençoada nesse podcast de hoje, nessa mesa de hoje. Vai Tô sair muito o fã-clube de feliz. Paulo Otávio. Se prepara, Oli, vai sair o fã-clube de Paulo Otávio. E eu queria agradecer por essa conversa. Espero que você volte aqui mais vezes. E agradecer a você que participou aqui com a gente dessa mesa, desse bate-papo. E dizer que eu te espero aí no nosso próximo episódio do Reconcast. Até mais. Até mais.